Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje, agora, aqui, mais uma live da dupla. Iremos comentar aqui sobre como é trabalhar na Vortigo e trouxemos hoje uma pessoa muito especial, a Letícia, que vai ser um bate-papo muito legal, muito descontraído. Fiquem à vontade para mandarem perguntas aqui sobre a carreira dela e sobre a Vortigo também. Fiquem à vontade. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Emanuele Richard, já atuo na área tecnológica já há um bom tempo. Atualmente, eu estou fazendo pós-graduação em engenharia de dados e trabalho como Quality Assurance Engineer na CloudWalk e também atuo como Community Manager aqui na Dupla. E agora dou as honras para a Letícia se apresentar. Fique à vontade, Lê. Muito bem, então, boa noite, pessoal, né? Meu nome é Letícia, mas como eu costumo dizer, né? Pode me chamar de Lê, de Lete, Lelê, tem várias formas aí. Letícia parece que eu fiz alguma coisa errada, fico meio assim, né? Mas, bom, eu trabalho aqui na Vortigo já foi quase 10 meses, né? Até a gente brincou, né, Manu, Vortigo fez 10 anos, eu tô quase há 10 meses, né? Número cabalístico, sei lá, eu. E sou Product Manager na Vortigo, né? Já trabalho. Acho que a gente podia começar falando sobre a sua trajetória, né? Como foi que você entrou na área de tecnologia? Bom, eu comecei a trabalhar como analista de testes, né? Em 2009. Perdão, 2008. Eita, é pior ainda. Mais velha ainda. Em 2008, como estagiária de testes mesmo, fazia só a execução de teste, recebia já o script de teste pronto e executava. E depois comecei a atuar como analista de teste, né? Daí troquei de empresa, fui para uma empresa que apostou em me colocar como analista mesmo. Aí comecei a trabalhar. Quase um ano depois, na mesma empresa surgiu uma oportunidade de atuar como analista de sistemas, né? E aí eu encarei, não mal sabia o que fazia um analista de sistemas. Assim, eu estava no início da faculdade, tentando entender o que era o mundo de TI. Recém tinha descoberto que um sistema era feito através de linhas de código, não fazia ideia de como era isso. Comecei em paralelo assim com essa vida de tester, né? Eu também atuei como bolsista lá no Centro de Inovação da Microsoft, na PUC. Então, até desenvolvi alguma coisinha lá, mas aí eu vi que não era para mim, não, desenvolver, não deu o match comigo. E aí, segui, né, na área de análise, com essa oportunidade que eu tive, e comecei a correr atrás, né, aquela brincadeira, na fogueira que a gente aprende mais, então eu tive que aprender na prática, e aí, com o passar dos anos, os nomes foram mudando, né? De analista de sistemas, virou analista de negócios, analista de sistemas de negócios, né? Aí, por um tempo, fui líder de time, então tinha 7, 8 pessoas que eu coordenava, né? Em paralelo ao trabalho de analista. Depois, evoluir para, ainda dentro da área de análise de negócio, análise de sistemas, o nome mudou de novo, virei PO, né? E agora, recentemente, troquei de chapéu de novo para Product Manager. Mas, embora os nomes tenham mudado muito, né, ao longo desses anos, as atividades em si, elas são muito semelhantes, né? A ideia é entender os problemas que a gente tem para resolver, conversar com o cliente, bolar com o time uma solução, traduzir para o time técnico o que tem que ser feito e, no final das contas, ter aí um produto digital bacana para resolver, né, o problema ou a dor, né, do nosso cliente. Então, foi assim, aí estou aí hoje, né, trabalhando com produtos já aí há um pouco mais de uma década. Você já está assim há bastante tempo na área e é muito legal ver uma mulher que tem uma trajetória tão interessante, né? Que passou por várias etapas, por várias transformações na tecnologia. Uma década aconteceu muita coisa nesse tempo. O que foi que você mais viu de mudança nessa área tecnológica, nas profissões que você, nas áreas que você atuou ao longo desses 10 anos? Bom, em termos de tecnologia, não dá nem para contar, né? Passou um mês, tem uma tecnologia nova, uma forma nova de desenvolver, de pensar soluções digitais, né? Quando eu comecei, era tudo mato, né?
E a gente pensava muito em sistemas web como a grande solução, né? Então, de repente começaram a vir os apps, aí tudo era app, aí depois a gente viu que não, nem tudo é app, tem as coisas não precisam ser sempre assim, né? Teve metaverso no passado, agora está tendo metaverso de novo, né? A gente tem processos, formas de fazer que também cada ano surge um novo nome para fazer uma combinação de metodologias que já são antigas, né? A gente fala de agilidade como se fosse algo recente, já tem mais de 30 anos, né, que a agilidade existe e a gente ainda está, né, implantando ágil, falando de metodologia. Então, isso tudo veio muito da área de TI, né, no time de desenvolvimento, veio muito do time técnico e hoje em dia já está se falando muito mais disso em área de produto, área de negócio, né, então essa evolução foi bem interessante de ver, assim, e hoje vendo que a agilidade em si também está chegando bem nas camadas altas da hierarquia, né, no C-level e tudo mais, dá para ver que os times técnicos deixaram uma marquinha aí, né, ao longo dos processos. Então, na época, a gente estava brincando aqui, né, falando de formatura, que a Manu se formou há pouco tempo, eu já me formei há um pouquinho mais de tempo que a Manu. Na época, a gente, para combinar tudo, era por e-mail, né? Assim, era o mais ágil que a gente tinha era fazer grupo de e-mail e ficar conversando, né? SMS era o mais próximo que a gente tinha de uma relação mais íntima, assim, com as pessoas, né? Daí, poxa, em 10 anos agora a gente tem N plataformas para a gente se comunicar em tempo real com todo mundo sabe da vida de todo mundo, só não sabe aquilo que tu não quer que as pessoas saibam, né? Não compartilha aquilo que tu realmente opta por não compartilhar. Então, e sempre tem alguém que vai lá e compartilha por ti. Também tem isso, né? Mas as mudanças foram realmente foram gigantescas, né? Hoje em dia a gente sabe tudo que está acontecendo em todo lugar do mundo, uns milissegundos de diferença, assim, né? Então, realmente bem para nós já é impactante, imagina, né, para quem está, os nossos pais, nossos avós que estão vendo isso tudo, às vezes sem entender direito o que está acontecendo, né? E quando você entrou... Não, é sem problema, é disso que a gente gosta aqui, de conhecer mais vocês, de ver essa experiência, e achei até engraçado, você comentou, né, que usava muitos e-mails. Teve algo muito interessante, se fazer uma comparação com a minha faculdade, os professores às vezes mandavam um e-mail avisando sobre a aula, mas ninguém olhava o e-mail. Se não enviassem no WhatsApp, ninguém ia saber sobre a aula, sobre as coisas importantes. Então, assim, é uma comparação assim, muito diferente, né? As duas etapas, quando você fez faculdade e quando eu fiz. E falando de faculdade, a sua entrada na área tecnológica foi devido à faculdade ou teve alguma coisa que veio antes? Teve alguma coisa que veio antes. Eu comecei trabalhando com consertos de computadores, né? Pensando em tecnologia, né? Antes da tecnologia, eu fiz outras coisas. Trabalhei com um parquinho de criança, cuidava de criança, depois vendi maquiagem, produto de beleza, até que eu fui parar em conserto de computador, e aí, a partir disso, eu achei que eu sabia formatar notebook, eu desmontava, eu montava a máquina, pá, né? Sou um hacker. Aí eu consegui uma bolsa do Enem, que foi onde, graças a Deus, eu consegui fazer minha faculdade, que mudou totalmente a minha vida, né? Se não fosse a bolsa, eu jamais teria tido condições de ter me formado em alguma coisa. Então, fiz a faculdade, acabei entrando em teologia, fiz um semestre de teologia, e depois eu mudei para sistemas de informação, né? Quando eu comecei a fazer sistemas de informação, na primeira aula de sistemas operacionais, todo o meu conhecimento foi por água abaixo. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E assim foi a faculdade inteira, né? Final de semestre, eu chorava, disse, meu Deus, eu não nasci para isso, que horror, por que eu escolhi isso para mim? Mas ao mesmo tempo que era aquele sofrimento com aquelas cadeiras que, para mim, eu tinha mais dificuldade, né? Ao mesmo tempo, eu tinha muito prazer em trabalhar, porque na nossa área a gente consegue trabalhar desde muito cedo, né? A gente precisa estar formada, a gente nem precisa ter uma faculdade para conseguir trabalhar.
né, com TI, com produto. Então, ao mesmo tempo que eu sofria na faculdade, eu também tinha muita alegria em fazer o que eu fazia, assim, sempre gostei muito, né, eu disse, eu sempre digo, né, com tanta coisa legal que a pessoa pode ter de vícios, a pessoa resolve ter vício em trabalho, né, então, eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço. Acho que, assim, acho que talvez não seria exatamente um vício em trabalho, mas algo que eu percebo, né, quem trabalha com tecnologia é uma ansiedade em aprender. Então, você quer aprender, quer descobrir como as coisas funcionam, quer resolver o problema. Parece que é tipo um bichinho que todo mundo que trabalha com tecnologia é picado, né? Quando a gente entra na área, quando a gente está trabalhando. Não sei se seria assim exatamente um vício em trabalhar, mas esse gostinho de executar as coisas, de ver as coisas funcionando, também sinto desse lado aqui, também isso. Mas faz sentido, é o bichinho da inquietação, né? Acho que Isso! em algum momento implantam isso na gente mesmo. Porque as coisas mudam tão rápido na nossa área. Você comentou o quanto as tecnologias foram mudando, como era só site, né? Depois só aplicativo, depois a gente viu que não era bem assim, que a gente tinha que mesclar as tecnologias. E é realmente assim, né? A gente vê o tempo todo as coisas vão mudando, agora a área de dados também está crescendo muito. Então é sempre uma novidade, sempre uma coisa nova para a gente aprender na nossa área. E aí eu queria já entrar com outra pergunta. Você, poxa, mexeu com muitas coisas nesses 10 anos, que já fazem 10 anos que você está formada, exato? 10 anos? 11, né? Pera, quantos? Um pouquinho Nossa Senhora, muito tempo. Muito tempo você está, então, vendo a área de tecnologia, vivenciando isso, né? Então, você viu realmente muita coisa do que aconteceu. E é muito legal a gente ver mulheres na nossa área, porque a gente às vezes esquece, né, de ter referências femininas. E é muito legal mesmo o pessoal aqui comentando, né, que você é uma ótima líder, que é muito massa a sua trajetória. E isso é muito legal porque serve muito de inspiração, não só para mim, mas para várias outras mulheres, né? Não falando só de meninas, né? Adolescentes, mas principalmente de mulheres mais velhas, adultos que querem mudar de profissão, que às vezes se vê no mercado de trabalho que tem predominantemente homens, e, poxa, ver uma mulher que já está há tanto tempo no mercado e já construiu e já passou por tanta coisa massa, é muito inspirador, assim, não só para mim, mas pelo jeito para todas as pessoas que estão aqui também. Obrigada, gente. Assim, se a gente para pensar na trajetória da área de software mesmo, né? Lá no início, isso aí deve ter o quê? Uns 50 anos atrás, a maioria das pessoas que desenvolviam software eram mulheres, porque na época da guerra e tal, os homens todos foram para a guerra e as mulheres que ficaram para trás, né? Para fazer a economia girar. Então, eu lembro que quando a gente caminhava pelos corredores lá da PUC, eu me formei aqui na PUC de Porto Alegre, né? Os primeiros quadros de formandos eram muitas mulheres, gente, eram turmas imensas de mulheres, e com o tempo isso foi mudando, né? Foi um cenário que foi mudando. E a primeira pessoa que desenvolveu uma linha de código, né, conhecida, foi a Ada, que foi uma mulher, né? Então, até triste a gente pensar, né, que com o tempo esse cenário mudou. Né? Eu acho que, claro, e aí aqui vem toda a questão cultural, né? A gente não tem esse incentivo para tecnologia desde criança, como a maioria dos meninos tem, né? Já, quando são crianças já ganham carrinho eletrônico, videogame. Bom, hoje em dia, né? Celular, tablet, tudo isso. E mulheres normalmente não, né? Mulheres normalmente é mais bonequinha, casinha, chazinho, né? Hoje em dia eu acho que isso está mudando, porque as novas gerações já nascem, né, sabendo scrollar com o dedinho, né, na tela do computador, de qualquer dispositivo móvel, mas isso é um trabalho que eu acredito que é muito cultural, né? Eu lembro que eu participei já de alguns grupos no passado que faziam, assim, esse processo de incentivo, né? De ir em escolas e mostrar tecnologia para as crianças, para que as meninas tenham interesse, né? Hoje em dia a gente vê aí, tem várias escolas de desenvolvimento de software espalhadas pela cidade para criança, né? Então é um cenário que também mudou bastante, né, ao longo desses anos.
Então, eu lembro que a gente fazia alguns encontros assim para discutir como que a gente pode trazer mais mulheres para a TI. Daí isso faz mais de 10 anos e hoje em dia a gente ainda sente e diz como que a gente pode trazer mais mulheres para a TI, né? Então, são coisas que realmente... Eu lembro, na faculdade, teve cadeiras que eu era a única mulher da turma. Na turma de formatura, eu não lembro exatamente, mas eu acho que a gente não fechava 5 numa turma de 30, misturando vários cursos, né? Que era sistema de informação, ciência da computação, engenharia da computação. Então, ainda assim, é complicado, né? Quando a gente... No primeiro emprego, eu acho que era a única... Não, no meu primeiro emprego eu tinha 2 meninas, no segundo teve uma época que eu era a única menina do andar, assim. Então, são coisas que realmente a gente olha assim e não quero levantar a bandeira do feminismo nem nada, eu acho que a gente tem que pensar sempre em equilíbrio dos dois lados, né? Mas quando a gente para pensar que tem tão pouca mulher, né? E às vezes a gente perde oportunidades de incentivar outras mulheres a virem para a nossa área, né? E a gente sabe que a gente tem que se esforçar muito mais, né? Para se provar, porque a nossa cultura mostra que a mulher não manja de tecnologia, mulher não manja de carro, mulher não manja de engenharia, de mecânica, essas coisas mais exatas normalmente não são vistas como profissões femininas, né? Então a gente precisa trabalhar o dobro para mostrar que a gente tem qualificação, né? Então acho que hoje em dia eu acho que esse cenário vem mudando aos pouquinhos, não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas vem mudando, né? Teve projetos que eu já trabalhei onde a gente era majoritariamente feminina, e isso era sempre uma alegria de ver, né? E, enfim, acho que com o tempo agora as novas gerações tendem a mudar esse cenário, né? É só a gente continuar incentivando, né? Parece às vezes que a gente se acostuma a ver poucas mulheres, né, no mercado, assim, poucas mulheres em empresas de tecnologia. Acho que esse é o problema. A gente às vezes realmente se acostuma, acha que é algo normal. Ter poucas mulheres em posições de liderança, poucas mulheres na área tecnológica, poucas mulheres caminhoneiras ou motoristas de ônibus, que são profissões que são mais masculinizadas. E aí é justamente essa mudança que a gente quer fazer, né? Na sociedade em si. Quando a gente consegue realmente misturar, né, ter pessoas diversas, as transformações são muito melhores. A gente vê que se cresce mesmo quando a gente tem pessoas diferentes juntas. Pessoas iguais, o crescimento pode até crescer, mas não é tão grande, não é tão rápido, não é tão interessante. É muito legal escutar a sua opinião sobre isso. E como foi que você chegou na empresa hoje que você está? Como é que foi que, depois de tudo isso, você já está agora há quase 10 meses trabalhando como Product Manager? Sim. Antes de tocar nesse assunto, acabei de me dar conta de uma coisa. Eu estou falando mulheres, 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 mas o correto é falar pessoas que se identificam como mulheres, né? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que adaptar no nosso discurso, né? Não é isso só de homens e mulheres já não faz mais parte também da nossa realidade, né? Então, qualquer que seja a forma que a pessoa se identifica hoje, né? O que complica ainda mais, né? Se a mulher que se identifica como mulher já tem uma dificuldade, né, na sua trajetória em tecnologia, pessoas de outros gêneros têm, às vezes, ainda uma dificuldade ainda maior, né? Não só por ser tecnologia, mas por todo o contexto, né? Então, só É por queria isso que é até refrasear. interessante falar sobre diversidade, né? Diversidade, sim, no contexto mais abrangente mesmo. Pessoas de lugares diferentes, de situações financeiras diferentes, de criações diferentes, unidas, assim, no mesmo propósito. Que eu acredito que é isso que a Vortigo faz. Então, como é que você chegou aqui hoje, já há quase 10 meses, e a Vortigo completando 10 anos? Então, poxa, não sei se foi de propósito, mas combinou muito. Eu acho que não. Sem querer, as coisas realmente assim entraram numa sintonia muito grande. Sim, não, foi sem querer mesmo, né? Foi ali conversando que a gente viu isso, né? Bem observado por ti, por sinal. Mas a Vortigo, ela chegou assim no momento que eu estava confusa em relação a quem eu era na minha carreira, né? Porque a gente acaba assumindo tanto, girando tanto pratinho, trocando tanto de chapéu, que chega uma hora que a gente meio que perde a identidade, assim, né? Então eu estava num momento assim
que eu não sabia muito bem como me classificar como profissional, né? Porque eu estava fazendo muitas coisas, né? Então, eu lembro que no início do ano passado eu comecei a fazer um processo de mentoria, e esse processo de mentoria que me ajudou bastante, assim, então, qual é o caminho que eu quero dar para minha carreira, né? E não só ser levada pelas oportunidades que vão surgindo das empresas, né? Eu também tenho que definir o que eu quero para mim, como que eu quero me identificar como profissional, né? E eu comecei a traçar esse mapa, né? Então, eu tive a ajuda do meu mentor, e aí a gente foi desenhando, e aí é aquilo, né? E o universo vai trabalhando quando a gente foca no que a gente quer, né? Então, a Gabi, que hoje é a nossa head de pessoas e cultura da Vortigo, a gente trabalhou juntas numa outra empresa, e ela tinha ido para a Vortigo e tal, e aí a gente manteve contato. Aí um dia ela postou uma vaga no LinkedIn, eu olhei, olha, essa vaga parece que deu um match aqui, né? Eu chamei ela e disse, oi, Gabi, eu acho que eu dou fit aí. Que era uma vaga que precisava de inglês fluente. Eu, oi, Gabi, tu sabia que eu sei inglês? E foi assim que começou, né, a nossa conversa. Então, mas foi assim, eu acabei conhecendo a Vortigo pela Gabi, né? Acho que isso também é bem importante, a gente cultivar bons relacionamentos, né, na nossa área, qualquer área, né, porque quando a gente tem bons relacionamentos com pessoas muito competentes, a gente acaba tendo acesso a oportunidades muito boas, né. Então, foi meio que assim, foi meio que por acaso, numa oportunidade, e aí a gente começou a conversar, e aí fechamos. E tu Legal. fez a pergunta que eu me perdi, comecei a falar demais e me perdi. Não, também aqui mas já me veio outra coisa na mente. O quanto é interessante que o network, né? O quanto as relações que a gente tem, né, no ambiente de trabalho que a gente está, são muito importantes para que a gente consiga ter sucesso em outros lugares, conhecer novas pessoas. E aí você pegou, por conta desse network, né? Acabou entrando na Vortigo. E como é que é esse trabalho que você atua, né? O que é um Product Manager? O que é que você faz? Tem. Então, existem muitas discussões em relação ao que é um Product Manager, o que é um Product Owner. Tem outras nomenclaturas também, que nem eu estava falando antes no início, né? Os nomes vão mudando, mas as atividades são muito semelhantes, né? Então, às vezes é difícil até ter um limite de até onde vai um, até onde vai o outro, né? Ali na Vortigo a gente está construindo isso, né? A Vortigo ela deu um salto gigantesco do ano passado para cá, né? Ela multiplicou, parecia a comparação, acho que não vai ser adequada, mas sabe quando a gente joga água no gremlinzinho assim e multiplica? Então, a Vortigo deu um. Ah, mas isso é bom. Sim, é muito, muito legal ver todo esse crescimento, sabe? E acompanhar, assim, ajudar a construir, né? Então, a gente está construindo esses papéis, né? E me perdi. Ah, sim, e Product Manager, tá. Desculpa, gente. E aí, assim, teoricamente, né, o Product Manager está mais visando a estratégia do negócio, né, do produto em si, e o Product Owner está mais focado na parte tática, na parte mais operacional ali, mais próximo do time, né? Só que isso é na teoria, na prática, todos estão pensando na estratégia do produto, todos estão querendo ver aquele produto evoluir, crescer, querem estar em contato com o cliente, né? O que acaba acontecendo é que daí, dependendo da realidade de cada empresa, a gente começa a ter algumas atividades um pouco mais segregadas para não sobrecarregar tanto as pessoas, né? Então, hoje eu tenho participado muito, assim, principalmente da parte de entendimento de novos projetos que chegam na Vortigo, para a gente conseguir propor a melhor solução de fato para os clientes, assim, já com visão de produto, já com os times de delivery, de agilidade, para a gente conseguir não só fazer um chute em relação ao que vai ser aquela entrega, mas de fato entregar já na hora da negociação ali uma visão mais concreta, assim, daquilo tudo que pode ser
feito, né? Porque a gente sabe que quando o projeto começa, as coisas mudam e ele é vivo, e até o dia da entrega as coisas vão mudar. Mas pelo menos a gente consegue ter uma visão já um pouco mais próxima da realidade, né? Trazendo já a vivência dos times para esse momento. Então, hoje a gente ainda, na Vortic, a gente está nessa fase de definição melhor dos papéis e eu tenho ajudado um pouco nessa parte de entendimento dos projetos. E essa sua carreira, né? Você passou por várias áreas diferentes da tecnologia. O quanto você acha que essa sua experiência abrangente na área te ajuda hoje em dia no trabalho que você faz na Vortigo? Eu acho que a gente é sempre uma construção, né, de experiências, então acho que tudo ajuda, né? A gente sempre, para tudo que a gente vai fazer, a gente traz não só as experiências profissionais, mas até as experiências de vida junto no balaio, né? Então, acho que o ponto, um fator que eu considero sempre importante é o fato de eu ter começado na área de testes. Acho que isso me dá uma visão um pouco mais crítica em relação a cenários e o que deve ser feito. Mas eu sei também que eu não tenho mais o olhar do que há, né? Porque o teste, ele é uma atividade destrutiva. Ninguém faz teste para garantir que o sistema está funcionando. A gente faz teste para quebrar o sistema, para achar o problema, para achar o bug. Quer ver um QA triste e um QA que não acha um bugzinho. É a depressão, né? É terrível. O nosso trabalho é achar erro no trabalho do desenvolvedor. E ganhar para isso, entendeu? É fantástico. Então, eu acho que isso agrega ainda muito, né? Mas eu sei que eu já não tenho mais esse olhar destrutivo, porque bem ou mal, quando a gente está olhando para o produto, a gente está pensando em solução, a gente está pensando em algo que vai resolver, a gente está olhando o lado mais otimista da coisa. A gente tem que pensar em riscos, a gente tem que prever cenários que vão dar problema, que vão dar erro, mas a gente precisa muito do olhar do QA, né, para isso. Então, até quando a gente faz processo de refinamento, ter o QA junto, assim, é sempre fantástico, né? Porque a gente consegue o time junto, né? Porque os desenvolvedores também têm outros pontos de vista, outra forma de ver a solução. Então, por isso que a gente tem que sempre construir isso junto, né? Então, eu sempre aprendo muito ainda, né, com os times que eu trabalho e acho que é isso, assim. Acho que hoje o que mais eu acho que me ajuda é essa que a gente diz, né? A gente sai do teste, o teste não sai da gente, né? A gente olha ali, deixa que eu ajudo a dar uma testadinha aqui só para ajudar, né? É muito legal ver o quanto você traz essas experiências que você teve na área para o seu dia a dia mesmo. Porque quando a gente conversa, né, sobre tecnologia, a gente vê muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, em vez de sim, começar mais jovem, né, já está assim, numa fase da vida, já trabalhou com diversas outras coisas e está querendo fazer uma transição de carreira. E quando a gente fala sobre essas experiências, o quanto elas agregam, às vezes as pessoas acham que toda aquela experiência que ela já teve, mesmo com outra profissão, é como se fosse apagada e você começasse tudo do zero. Mas o bom de quando você fala, né, ainda mais se já tem experiência na área, a gente vê o quanto cada experiência é válida, né? Agrega cada vez mais no profissional em si. E é isso que as empresas estão querendo, né? Um profissional cada vez mais completo, mas não só na área tecnológica, né? Nas habilidades técnicas, mas sim num contexto todo. E aí é muito legal ver escutar você contando essas suas experiências. Obrigada. E aí já veio com mais assim uma questão. A gente está aqui falando da Vortigo, que a Vortigo está completando 10 anos, já quase meia hora, né, comentando sobre isso, mas a gente esqueceu de uma parte que não foi bem que a gente esqueceu, mas sim para deixar, mesmo assim, no momento que a gente está aqui interagindo, a conversa está fluindo, e que vocês já viram o quanto é interessante, né, o trabalho que vocês fazem aí, mas para quem não conhece a Vortigo, o que é a Vortigo? O que é que vocês resolvem? Bem, eu costumo dizer, né, que o nosso papel é resolver problemas, né? Isso, de forma geral, para quem trabalha com soluções digitais, a gente resolve problema. Ninguém procura uma solução digital que não tenha um problema para resolver, né? Ou um objetivo para atingir, enfim. Então, a gente resolve problemas.
Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu sabia que ia ficar nervosa, porque, gente, eu tô muito nervosa, vocês não têm noção de como eu tô nervosa. Mas, assim, nosso propósito que está escrito da Vortigo, né, é criar experiências digitais que encantem as pessoas. E é isso, a gente resolve os problemas dessa forma, né, tentando encantar, tentando trazer soluções que atendam aquele problema muito específico, as soluções que de fato fazem a diferença na vida daquele cliente, daquelas pessoas, né? Porque por mais que a gente trabalhe com tecnologia, por mais que a gente esteja falando de linguagem de programação, processo, metodologia e tal, no final do dia são pessoas, né? E são sempre pessoas, né? A gente sempre está resolvendo problemas de pessoas para pessoas, por pessoas. Então, toda essa parte que, enfim, tudo isso que a gente vem falando de respeito, diversidade, eu acho que isso tudo entra, né? Porque a gente precisa ter todas essas habilidades, né, de relacionamento com pessoas para conseguir fazer qualquer papel, executar qualquer papel, seja um desenvolvedor que está lá escondidinho, só codificando, em algum momento ele vai ter que interagir com alguém, ele está fazendo software para uma pessoa, tem que ter, né, a sensibilidade para isso. E principalmente, né, o pessoal de produto que está ali atuando na linha de frente com o cliente, passando por umas situações, às vezes, bem complicadas que a gente passa, e a gente tem que saber como lidar, né, como resolver os problemas da melhor forma e ter ali controle emocional, né, ter resiliência, né, palavrinha de business bingo, mas tem que ter, né, então a gente precisa muito sempre pensar em pessoas, e acho que é isso, a Vortigo sempre pensa muito em pessoas, tanto para os clientes quanto para os times internos, né, eu acho que é uma das empresas que eu mais vi se preocupar, assim, com pessoas, né, então isso também me encantou bastante ali no momento de tomar a decisão de ir para lá, e a gente ainda está construindo muita coisa, tem muita coisa para ser feita ainda, mas eu sei que o cuidado com as pessoas, ele está sempre norteando tudo isso, né? Então, acho que isso que define bastante, assim, o que é a Vortigo, né? Esse cuidado com pessoas de forma geral, assim. E como é que é o seu dia a dia na empresa, o cotidiano? Como é o seu dia assim na Vortigo? O que você faz? Como é que são os processos? Para matar assim um pouco da curiosidade sobre como é o dia a dia do trabalho. É bem dinâmico, gente. As coisas mudam bastante o tempo todo, assim. A gente tem bastante desafios para cumprir no dia, né? A gente tem vários projetos de diferentes clientes, diferentes negócios, diferentes tecnologias, e isso é muito bacana, porque nos ajuda a aumentar, né, o nosso repertório, tudo que a gente sabe, tudo que está dentro da gente, a gente consegue aumentar bastante. Então, num projeto, a gente está conversando sobre um dos projetos que eu atuo, um projeto é uma plataforma para designers de sapatos para um cliente internacional. Então, a gente está lá com um time alocado por um bom tempo ali, entregando e agora a gente está chegando no final do projeto, já está prevendo uma segunda fase, está todo mundo na adrenalina. Aí, por outro lado, tem um outro projeto que é uma avaliação Estou cuidando para não falar muita coisa. Mas a gente tem projetos que são construção de sites, de blogs, a gente tem construção de apps, né? A gente tem várias áreas de negócio, tem projetos falando de energia sustentável, energia solar, a gente tem redução de pegada de carbono, a gente tem de tudo, né? De grandes empresas do ramo da tecnologia, grandes empresas de varejo, da área da saúde. Então, a gente, cada conversa que a gente tem com alguém do time, a gente está aprendendo assim, sobre uma outra situação que a gente não tinha previsto ainda, né? Enfim, pelo menos eu me sinto assim, né? Estou sempre aprendendo assim a todo momento. Então, isso é muito legal, assim.
Tem estresse? Claro que tem, a gente trabalha com projetos de TI, meus amores, né? Não vamos se enganar aqui. Mas é sempre assim, tem um momento do estresse, tem um momento da alegria, da celebração, né? Tem um momento que tá tudo tranquilo, eventualmente tem também, né? Mas é sempre com, acho que os times se dando muito bem, os times interagindo bem, a gente sempre tentando entender o lado de cada um. Acho que isso é que faz valer toda essa experiência, né? Então é sempre com emoção. Cotidiano de toda empresa, né? Tecnologia, sempre é muita emoção, muita coisa acontecendo, várias pessoas trabalhando em projetos diferentes, que ao mesmo tempo são diferentes, mas ao mesmo tempo estão unidos. É muito legal ver essa dinâmica. E falando sobre mas uma coisa, né? Desculpa te interromper, mas fica só para complementar. Com esse grande boom que a Vortigo deu, né? A Vortigo tem um escritório aqui em Porto Alegre, e a maioria até o início do ano passado, eu acho que a maioria dos colaboradores eram dessa região aqui, né? Da região sul. Agora a gente tem pessoas espalhadas literalmente pelo mundo, e isso também traz uma riqueza para o nosso convívio, assim, que é fantástica, né? Então, tem reuniões que, infelizmente, a gente não consegue juntar o time fisicamente, porque é um em Brasília, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Ceará, um em Portugal, um na Suíça, eu acho, também tem, né, gente? Gente na Argentina, tem gente espalhada por todo lugar, assim. Então, isso também é muito, muito rico, né? Porque a gente convive com outras culturas que também agregam, né, no nosso dia a dia. Então, isso é muito bacana. Aí já lembra aquele negócio que a gente estava comentando, né, sobre a diversidade em si, né? Não só a diversidade de sexo, mas a diversidade de pessoas. O quanto isso realmente agrega nas empresas, quanto isso ajuda as empresas a crescer. E aí já vem uma outra coisa. Desse perfil aí que você comentou, qual é o perfil que você acha de pessoas que se encaixam na Vortigo? Você fala, poxa, se a pessoa for assim, aqui é o local perfeito, ideal. Bom, acho que o primeiro ponto é saber respeitar, né, os outros seres humanos de forma geral. E uma pessoa, bom, enfim, aqui o resto é normal, né? Tem que ser responsável, tem que ser comprometido, tem que entender, né, o seu valor dentro da cadeia do processo, né? Acho que a gente tem que entender as nossas responsabilidades, né? Isso, claro, a maturidade na nossa profissão vai trazendo, mas quando a gente enxerga a diferença que a gente faz, eu acho que isso agrega bastante, assim, né? E tem que gostar de inovar, tem que gostar de se desafiar, né? De daqui a pouco assumir uma responsabilidade que, mas eu acho que eu não estou preparada. Vamos se preparar e vamos lá, né? Então, acho que tendo isso em mente, assim, essa questão toda de pensar no outro com muito respeito, seja o outro um colega, seja um outro um cliente, um amigo, né? Que a gente acaba fazendo amigos no dia a dia também, né? Mesmo trabalhando online, a gente acaba se aproximando das pessoas, isso, enfim, acho que isso é o que mais conta, assim, né? E claro, vontade de aprender, né? Então aqui a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, então acho que isso dá bem o fit. E como é que você vê esses seus... Porque a gente chegou assim, né? Chegou nesses cálculos dos 10 anos, o pessoal que está aqui acompanhando, a gente antes de fazer a live, a gente estava aqui conversando, né? Trocando algumas ideias, conversando sobre as experiências da Lê, ela contando, né, o tempo que ela está na Vortigo, a gente, poxa, quase 10 meses, a Vortigo completando 10 anos. O quanto você vê esse contraste assim, das experiências que você teve no longo desses 10 meses e o impacto que está tendo da Vortigo nesses 10 anos? Porque você comentou, né, que você gera um salto muito grande nos últimos meses e com certeza ainda tem muita coisa para acontecer na empresa, mas assim, uma comparação que você faria desses 10 anos e os 10 meses que você está. Uou, boa pergunta. Quando eu cheguei na Vortigo na metade do ano passado, a expansão já tinha começado, né? Então, eu sei que no início do ano passado tinha cerca de 30, 40 pessoas aí. Aí, pessoal, me ajudem aí, porque os números não param de crescer e eu já não sei mais em quantos nós somos. Acho que a gente está aí em 160 pessoas. Nossa, cresceu muito!
É muito, muito, disparou, né? Então, não sei nem se não é mais 160, gente. Não sei nem se eu não estou falando aqui uma fake news. Mas tem crescido muito mesmo, assim, acho que claro, a pandemia, a gente sabe que ela causou um certo impacto na nossa economia, né? Para muitos foi um impacto negativo, mas no caso da Vortigo, foi como se tivesse eliminado as barreiras físicas, né? Do escritório, das paredes, e aí a Vortigo conseguiu dar esse pulo, essa expansão. Então, quando eu cheguei, esse processo estava ainda em andamento, né? As estruturas estavam bem diferentes do que são hoje. Hoje a gente já tem uma estrutura um pouco mais robusta, né, para conseguir dar conta de todo esse time. A gente ainda tem bastante coisa para fazer, né? 185, Marcelo, obrigada. E a 185 já estava fazendo fake news aqui. Então a gente tá construindo muito, né? Acho que cabe dizer que a gente enfim, a gente está nesse momento, né? E eu acho que todo mundo que chega contribui com alguma coisa e ajuda nesse processo, assim, e deixa sua marquinha, né? No crescimento da Vortigo, nessa nova estruturação que está acontecendo. Então, a Vortigo de quando eu cheguei já está bem diferente da Vortigo de agora. E daqui a mais uns dias, quando a gente conversar, vai estar diferente de novo, porque ela segue crescendo, segue evoluindo, e a gente tá assim, né, em busca de quem tá a fim de ajudar a gente a crescer ainda mais. E já falando sobre o pessoal, né, que tem interesse de entrar na volta, que a gente tem algumas vagas abertas na dupla. Nós temos vagas para React Native, para .NET, para UX UI, para desenvolvedora iOS, desenvolvedora Android. Então, se você tem interesse já em mudar de cargo, de entrar, explorar outras áreas, a Vortigo está aí de braços abertos para te receber. Já são 10 anos, né? Muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer. Uma empresa que, como a Lei contou, está crescendo muito. E pela experiência dela, né, já dá para ver o quanto é um lugar muito legal de se trabalhar, né? Você fala assim com um brilho nos olhos, o pessoal aqui comentando, né? O quanto o papo tá legal e o quanto realmente você é uma pessoa muito legal de se trabalhar, né? Uma profissional completa. A Débora tinha comentado aqui, né? Teve até a Aline. Acho que você, não sei se você viu essa mensagem, né? A Aline Petraca até completou aqui, ó. Lê, excelente profissional, saudade de trabalhar contigo. Já fica aqui o chama para ir para Vortigo, né? Vem para cá. Já vamos aproveitar. Então, se vocês têm interesse, entre aí no site da dupla. A gente botou aqui no nosso bate-papo, né? O link. E aí já vamos falar, né, sobre essas vagas. O quanto você vê dessas áreas, né, de mais voltadas para programação mesmo, para código, o quanto ela se conecta com o seu dia a dia. Porque, de certa forma, são áreas diferentes, mas nem tanto, né? A área de tecnologia é uma área muito entrelaçada, né, muito conectada. Assim, ela se entrelaça completamente, né? Porque enquanto pessoa da área de produto, a gente está pensando no que precisa ser feito, né? Os times de tecnologia vão pensar no como fazer, né? Então, a gente tem essa sinergia, né? A gente precisa estar trabalhando junto, porque tem problemas que precisam ser resolvidos, a gente diz qual é o objetivo, e a forma, se vai ser na linguagem A ou na linguagem B, isso aí os especialistas têm que dizer para a gente, né? Tem que nos apoiar. Os universitários. Os universitários, exatamente. Porque, claro, às vezes tem restrições da parte do nosso cliente, né? A gente praticamente atende às necessidades do cliente. Então, às vezes vem uma restrição de tecnologia para a gente se adequar, enfim, porque o cliente já tem todo um cenário tecnológico que precisa ser mantido por N questões, mas às vezes a gente tem total liberdade de propor uma nova tecnologia para resolver um determinado problema. E aí os nossos times aí técnicos é que tem todo o know-how para isso, né? Então eu conto muito com eles para ajudar mesmo na construção do produto, né? Mas não me meto muito na tecnologia, não. No máximo eu dou umas perguntadinhas ali. A gente se completa. A Camila comentando aqui, né? Que a gente se completa realmente. E na área de tecnologia, que a gente vai ver, não dá para você trabalhar sozinho, né?
Acho que a gente já lembra um ponto que você comentou, o quanto é importante dos profissionais de TI se comunicarem, né? Ter um bom relacionamento na empresa, gostarem de onde trabalham, porque mesmo que o estereótipo é que a gente só mexe no computador, nós a gente tem que conversar muito, né, com as outras pessoas, entender muito o ser humano, interagir com os outros times para conseguir dar o nosso melhor na empresa, que se a empresa cresce, a gente cresce junto também. Então é muito É isso aí. interessante pensar sobre isso. E É aí, isso mesmo. já para aproveitar, já pedi algumas dicas para você. Poxa, tem alguém aqui querendo entrar na volta, o que que você assim aconselharia? Algumas dicas para as pessoas que estão interessadas? Bem, então, né, para quem tá com interesse, procura aí o nosso time de RH, procura o pessoal aí da dupla. Assim, o importante é ter interesse numa determinada tecnologia, quer aprender alguma coisa, já tem um conhecimento legal, né? Acho que a gente está sempre aberto aqui. A Vortigo tem um espaço muito legal, assim, para quem quer começar, né, na carreira de TI, é bem bacana. E também para quem já está com seu conhecimento consolidado e está querendo outros desafios, também tem espaço para tudo, né? A gente tem muitos projetos diferentes, que nem eu comentei, muitas tecnologias, muitas áreas de negócio, então ser curioso, estar disposto a aprender, a contribuir e conversar com a gente, né? Vem conversar com a gente que às vezes a gente consegue achar oportunidades, né? Então, conversa aí, fala qual é o teu plano, o que tu quer para tua carreira, que de repente a gente tem esse espaço aqui. E olha o nosso Massa. site de vagas, por favor. Senão RH vai ficar triste. A gente já mandou aqui alguns links, então se vocês tiverem com interesse, já entram, já dão uma olhada, já começa a acompanhar também nas redes sociais, né, para ficar sabendo qualquer coisa. E já aproveitando, né, a gente falou também sobre mulheres no nosso bate-papo hoje, o quanto você vê essa conexão da Vortico com a diversidade, né? Diversidade de si, não só de pessoas de sexos diferentes, mas de vidas diferentes, né? Como é que você vê isso dentro da empresa hoje em dia? Eu vejo que a Vortigo é, sem dúvida, a empresa com maior diversidade que eu já trabalhei. E isso me deixa muito confortável também, assim, sabe? De ver o respeito que se tem. A gente foca muito no profissional, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A qualidade técnica que define, junto, né, com os nossos valores e princípios, mas a qualidade técnica é que define realmente o quão, o quanto tu vai crescer dentro da tua profissão na empresa, né? Então, esse é um ponto que eu acho que me deixa muito feliz em estar trabalhando aqui, né? É ver esse ambiente tão seguro, assim, para a gente ser quem a gente é, né? Então, isso eu gosto bastante. Como você já tem essa experiência na área de tecnologia, tem alguma coisa que você vê que, poxa, como eu sei o momento certo ou como me preparar para, por exemplo, uma entrevista de emprego na Vortico, assim, como eu posso me preparar? Beleza, olhei, tenho muito interesse de entrar na empresa. Tem alguma coisa que você me recomendaria fazer antes do processo seletivo, antes de aplicar? Ah, eu acho que se preparar para falar a verdade mesmo, assim, sabe? Se tem experiência, se não tem, se quer aprender, se não quer, se está correndo atrás e ainda não teve oportunidade, eu acho que trazer essa verdade já na hora da entrevista é muito legal, né? Porque isso, quando a gente vai para a fogueira, a verdade aparece, não adianta, né? Então, acho que já pensar em se preparar e entender que às vezes a nossa falta de experiência ela não é um problema, né? Então a gente tem que estar, acho que, confiante. Eu sei que é difícil estar confiante numa entrevista, né? Hoje eu estava tremendo, tomei um chá aqui com dois saquinhos de chá calmante para antes dessa live, mas a gente tem que ser quem a gente é, né? Acho que mostrar isso já se preparar para mostrar isso na entrevista já é meio caminho andado, assim. E de novo, né? Tá disposto a aprender, tá correndo atrás, não ficar parado. A nossa área é uma área que não adianta, a gente não consegue ficar parado, né? A gente fica ultrapassado rapidinho, então a gente tem que continuar estudando, tem que continuar buscando informação, buscando
interesse, tem tanta comunidade aí de graça para a gente aprender, discutir, trocar ideia, né? Tem LinkedIn, tem comunidades no Slack, tem podcast no Spotify, tem de tudo, tem de tudo. Então, acho que a gente tem que continuar sempre com essa vontade de aprender e trazer isso para a vida, né? Vem pra morte. Hashtag vem pra morte. O pessoal aqui tá animado com esse vem pra morte. Acho que a gente já pode, inclusive, encerrar. Sim, ainda mais que, poxa, assim, é real. Olha, o Joel comentou aqui, diariamente surgem novas vertentes. É, realmente. O Joel, ele já está na área de tecnologia já há muito tempo. Ele foi um dos criadores do sistema que se usa aqui na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, inclusive. Ele está aqui prestigiando nossa live hoje. E, realmente, diariamente surgem novas vertentes. A gente tem que todo dia, a cada momento, né? O programador tem que ser, não só programador, né? Mas profissional de TI, tem que ser uma pessoa inquieta, né? Curiosa, atrás de conhecimento. E é muito interessante ver o quanto a Vortico está fazendo isso já há 10 anos, né? Poxa, quando a gente vê, parece muito tempo, mas ao mesmo tempo passou rápido demais. A gente comentando, né? Eu ia ler aqui antes de começar a live sobre a faculdade, sobre o quanto esses últimos 2 anos passaram tão rápido. E é muito interessante ver o quanto uma empresa está crescendo assim a cada dia, né? Transformando a vida de outras pessoas. E ver o quanto tem essa sinergia, né? Você com a empresa, é muito legal de ver isso. E é justamente o que a gente aqui da Dupla quer e apoia, né? Ver essa diversidade em si acontecendo nas empresas, essa conexão do profissional com a empresa, essa paixão por trabalhar, por fazer a diferença na vida das pessoas, que às vezes a gente vê muito código, às vezes não vê realmente as pessoas usando aquilo que a gente faz. Mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente está impactando a vida de muitas pessoas. E a Vortico já tem fazendo isso há 10 anos. Então, é muito legal ver um exemplo de uma empresa, como é que você trabalha, e ver a sua história também é algo assim muito inspirador. Gostaria de agradecer a sua presença e a presença de todo mundo que está aqui hoje assistindo, acompanhando a nossa live. Já estamos há quase 1 hora aqui conversando. Você estava nervosa antes de a gente começar a live, mas quando você vai ver, passou já rápido demais, né? Passou voando, é verdade. Passou voando. Quando a conversa é boa, realmente é assim. Quando a gente vê, o tempo já passou. E aqui eu dou espaço, né, para você ficar aqui à vontade para falar suas últimas palavras para o pessoal. Eu queria agradecer, né, gente, por esse espaço aí. Obrigada. Falar da gente é sempre difícil, né? Mas falar do que a gente gosta facilita bastante, né? Então, queria agradecer, pessoal, o carinho ali do pessoal no chat. Fiquei bem emocionada mesmo. Vi gente que eu estava com saudade, gente que eu vejo diariamente, então isso me deixou bem, bem feliz. E dizer, gente, vem para a Vortigo, a gente tem bastante oportunidade aí, a gente está crescendo, a gente não está parando de crescer, não, então vamos lá. E acho que é isso, gente. Obrigada, boa noite aí. E, Manu, assim, parabéns pela condução, foi muito tranquilo mesmo conversar, porque tu soube conduzir de uma forma muito leve mesmo a live. Obrigada, viu? Foi um prazer muito grande, né? Novamente ter você aqui hoje. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. Fiquem até nas nossas redes sociais, as lives que a gente está tendo por aqui na Dupla. E não se esqueçam de olhar no nosso canal, né? No nosso site, as vagas da Vortico. Tem muita vaga legal. Provavelmente você se encaixa em alguma delas. Então, vem para a Vortico. Já são 10 anos de empresa. Então, é uma empresa já muito consolidada no mercado. E que acredito que vocês vão gostar de fazer parte dela e de conhecer mais a fundo. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Nos vemos na nossa próxima live. Tchau!